Mas me deixa contar o passo a passo desta minha jornada com o máximo de detalhes que eu consegui lembrar. Meus pais se conheceram em um show de calouros. Ele estava cantando A Guerra dos Meninos, música de Roberto Carlos, e ela estava na plateia. Depois disso começaram a namorar. E como eu disse, nasci no dia 8 de janeiro de 1986. Saímos da maternidade no dia 10 de janeiro e fomos direto para a igreja do Nosso Senhor do Bonfim, que fica localizado na Sagrada Colina em Salvador e é o maior ponto da fé católica para o povo baiano. É lá que, hoje em dia, as pessoas colocam fitinhas presas. Naquela ocasião não era assim, e seu cercado de ferro ainda dava para ser visto por completo, protegendo a estrutura da igreja tipicamente colonial. Lá estavam meus pais, meus avós e eu. Esse foi meu primeiro lugar visitado, a casa de Deus. Fomos morar na casa de minha avó em Brotas. Minha mãe não tinha muita experiência e precisava de ajuda com meus cuidados. E ficamos lá por um tempo. Numa família tradicional surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, já foram butinadas na canela de alguém. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, um teco fatal mandou o coleguinha logo para o hospital. Fui batizado no dia 27 de abril deste mesmo ano, na igreja Nossa Senhora Santana, tendo como padrinho o senhor Edmir e a senhora Maria. Infelizmente não fui muito próximo a eles. Algumas coisas não deveriam acontecer, mas acontecem e interrompem jornadas. Pouco tempo depois, minha mãe engravidou novamente de uma menina que ia se chamar Cristal. Mas houve problemas em sua formação. Ela teve anencefalia, que é uma má formação no tubo neural. Nasceu viva, mas morreu poucas horas depois. Em 87, mudamos para um apartamento que era de meu avô. Ele ficava no subsolo de um prédio. Na verdade, subsolo é um modo exagerado de dizer. O prédio foi construído de uma forma que o lado de entrada ficava em uma rua mais alta e o apartamento onde morávamos dava para um lado de outra rua mais baixa. Tenho poucas lembranças dessa época, mas uma em particular é bem clara. Havia uma casa no pé de uma escadaria lateral a este prédio. Uma moça que cuidava de mim se chamava Ritinha. Morava ali com seus filhos e às vezes me levava para lá. Ficamos neste apartamento até os anos 90, quando nos mudamos para uma casa em Macaúbas. Ela era bem pequena, um quarto, uma sala e a cozinha com um banheiro, exatamente nesta disposição. A casa ficava encostada a um matagal, o que trazia muitos bichos para dentro. Lembro perfeitamente de estar deitado na sala, com uma mamadeira, assistindo meu tokusatsu favorito, Jaspion. O fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo. Come on boy, 辛い時ほど Come on boy、笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る。男だもんな、若さだもんな、心の炎が眩しいもんな。
ないぜ俺が正義だジャスピオンE lembro de uma garota, um pouco mais velha que eu, que foi talvez minha primeira namorada, se é que alguém de 4 anos pode namorar. Mas lembro de beijos e outras coisas. Neste mesmo ano, minha prima nasceu. Eu estava com meu primo, irmão dela, no apartamento deles, no mesmo prédio onde moramos, ou do apartamento no subsolo. Os dois ansiosos para ver o pequeno bebê chegando. Meu tio veio carregando ela. Lembro perfeitamente dele descendo a escada com um pequeno pacote. Ele se aproximou e devagar baixou e nos mostrou. Ela não tinha aberto os olhos ainda. Ali estava uma das pessoas mais importantes que já conheci. Mas vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Em 91, fomos morar na Estrada da Rainha. A casa não era bem assim. Era mais ou menos assim, com um portão aqui no lado. Mas as lembranças desta fase são mais claras. A casa era uma espécie de sobrado, com 2 andares para cima, onde morava o senhorio. Havia um portão que dava acesso à parte interna. A porta de entrada da nossa casa ficava ao lado deste portão. Tinha uma sala enorme. O quarto de meus pais era o primeiro do lado direito. O meu era mais para frente. Depois uma parede e no canto dela uma porta de acesso à cozinha, banheiro e a uma área. Lá, o dono, como eu disse, morava na parte de cima, onde havia uma grande varanda que era do tamanho da nossa sala. Ele tinha uma filha, que foi a segunda menina com quem me envolvi. Sei que é estranho, mas aconteceu. Eram tempos difíceis e, para conseguir um pouco mais de dinheiro, meu pai pegou algumas fitas VHS com um amigo que tinha uma locadora. Ele fez uma mini locadora dentro da nossa casa. A sala era grande o suficiente para caber umas estantes com algumas fitas. As pessoas vinham e locavam pela janela. Os negócios deram certo e as fitas acabaram tomando muito espaço. Meu pai então alugou uma pequena casa perto, onde abriu a Cristal Videolocadora. Ali nasceu minha paixão por cinema. Lembro que nesta época passava a série de TV do filme A Hora do Pesadelo. Eu adorava assistir. Freddy Krueger libertado hoje. O primeiro ciclo de amizade, fora da família, surgiu ali, em uma rua sem saída que ficava entre a nossa casa e uma outra. Lá conheci um grupo de garotos jogando bola. Nessa casa que dividia o meu lazer da minha morada, havia um homem que não gostava muito das nossas partidas.
Sua garagem ficava exatamente onde jogávamos, e quando a bola batia na porta de ferro, fazia um barulho enorme dentro. Tivemos alguns problemas por causa disso e muitas bolas perdidas, pois ele deixava uma parte da porta aberta e quando a bola entrava ele não devolvia mais. O apelidamos de Careca e o considerávamos um inimigo. E assim eu cresci, um bando de moleques contra um adulto apelidado de Careca. Havia uma academia de judô ali perto, onde comecei a ter aulas. O mestre usava uma vara de bambu bem grande. Algumas vezes ele disciplinava os alunos com ela. Uma coincidência com outro professor que vou ter mais para frente.